Dia 7 de setembro está chegando, é a nossa Semana da Independência e nós precisamos de atividades adequadas para passar para os nossos alunos aí. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vou te passar um plano de aula completo, alinhado à BNCC para a independência do Brasil. Então, eu vou te passar atividades já com os códigos alfanuméricos da nossa BNCC para você colocar no seu plano de aula e entregar aí para sua coordenadora. Inclusive, vou te passar também um modelo para você poder baixar de forma gratuita aí de um planejamento. Então, enquanto você vai vendo o vídeo, já vai colocando no seu plano de aula todos os códigos, como você vai fazer para entregar, porque além de fazer as atividades, você tem que ficar bem aí na fita com a sua equipe técnica. Então, se você gostou do tema, bora comigo para o computador. Então vamos lá, gente. A gente já está aqui na tela do computador para a gente falar sobre o nosso projeto da Semana da Pátria. O bom desse ano é que são apenas 3 dias, né? Segunda, terça e quarta, dia 4, 5 e 6. Então são apenas 3 dias que nós vamos precisar para fazer todo esse projeto. Agora, é claro, se você de repente está vendo esse vídeo em um ano posterior, você pode utilizar o outro vídeo que eu tenho aqui no canal para poder complementar, né, as suas atividades da sua semana. Ou mesmo se você estiver vendo este ano, poder mesclar, de repente quer dar mais atividades além dessas que eu estou passando para você hoje. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e também no final, no card final, tudo bem? Porque projeto, gente, projeto é algo que tem início, meio e fim. Então, nós vamos fazer atividades que tem, né, a sua culminância, tem um final para apresentar para alguém. Tem gente que faz apenas o projeto para sua sala de aula e não apresenta, simplesmente faz o trabalho das atividades, mas tem gente que gosta sim de apresentar para a sala toda, ou mesmo a própria escola exige isso da gente. Então, por isso, um projeto é algo que a gente vai fazendo para apresentar ou para a gente, ou para a própria escola, ou para a comunidade escolar, né? Nós vamos fazer hoje para educação infantil e nós vamos utilizar esses códigos alfanuméricos da BNCC, gente. Nós vamos trabalhar o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo e esses são aqui os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí você vai me perguntar assim: como eu vou colocar, né, esses objetivos de aprendizagem, estudo, esses códigos benditos no meu plano de aula? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um modelo de plano de aula que vocês podem utilizar, tá? E vocês podem baixar também gratuitamente lá no meu blog. Vou deixar o link também abaixo aqui na descrição desse vídeo, já prontinho, só para vocês baixarem, né, imprimir e utilizar. Provavelmente, nessa altura do ano, vocês já devem ter já o padrão da escola de vocês, mas se não tiver, tá aqui uma sugestão bem bacana que eu fiz para deixar aqui pra gente, para facilitar. E você pode também fazendo junto comigo. Então, como que eu faço nesse planejamento? Ó, eu coloco os direitos de aprendizagem, porque eu coloco isso aqui para eu nunca esquecer, né? De repente, quem já está estudando para um concurso, alguma coisa, se você coloca aqui, isso aqui todos os dias, né? Você vai já estar estudando, aí fica facinho. Neste plano de aula, eu estou fazendo para a turma de crianças pequenas, ou seja, de 4 anos até 5 anos e 11 meses, ou seja, a pré-escola, antes de entrar no primeiro ano. Aqui você vai colocar roda de atividades permanentes, que é aquilo que você faz todos os dias. Eu dei um exemplo da chamada, leitura de leite, uma conversa, alguma coisa que vocês façam aí todos os dias que seja, né? Por exemplo, eu faço chamadinha, eu faço leitura, isso tudo aqui eu já faço, então por isso que eu coloquei para vocês poderem entender. Tem gente que vai ao parque, tem gente que tem lanche, despertar, se for depois do almoço, ou, né, a entrada. Então, vocês já colocam algo que vocês façam aqui todos os dias. Atividade, o que você vai fazer? É o que eu vou descrever durante o vídeo, ao longo do vídeo. Então, o que eu for explicando para vocês, vocês vão escrevendo aqui. Eu não escrevi para não ficar muito longo, né? Não há necessidade disso. Campos de experiência. Esse modelo de planejamento eu coloquei desta forma, apenas para a gente marcar o X. Agora, é claro que você pode também
simplesmente escrever corpo, gestos e movimentos, né? Por exemplo, campo de experiência utilizado, campo, gestos e movimentos e traços, sons, cores e formas. Eu coloquei aqui para facilitar mesmo para a gente. E os objetivos de aprendizagem, lembra esses códigos aqui, ó? Esses códigos aqui, como que você vai colocar no seu plano de aula? Peraí, deixa eu voltar. Você vai colocar assim, né? Você vai colocar desta forma, tá? Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, EI, etc. E os recursos que nós vamos utilizar: jornais, revistas, cartolinas, papel pardo, cola, tesoura, forminhas de brigadeiro, giz de cera e caixa de som. Então, esse é o modelinho, você pode baixar gratuitamente lá no blog. Gente, por que a gente trabalha essa Semana da Pátria, né? A bandeira, tudo isso? Porque nós precisamos resgatar valores cívicos da nossa sociedade, independente de qualquer coisa, isso é mundial. Todo mundo aí precisa trabalhar sempre, sim, os valores da sua sociedade, né, os valores cívicos, conscientizando sobre a importância do patriotismo em nossa nação, né? Então a gente tem que ter essa coisa mesmo deles entenderem e dar importância para o país que eles vivem, tá? Objetivos específicos são todos esses, né? Formar a criança o conceito de pátria e a razão dos seus festejos. Então, ai, nossa, dia 7 de setembro é feriado. Mas às vezes a criança, nem o adulto, ele sabe muitas vezes o porquê que dia 7 é feriado. Então, a gente precisa mostrar para o nosso aluno qual a importância disso. A gente precisa incentivar o amor e respeito à pátria, gente. Por quê? Com o passar dos anos, às vezes a gente vai perdendo certos valores porque não foram trabalhados ao longo aí da educação básica ou mesmo da vida, né, da pessoa. E aí coisas simples, por exemplo, como formar uma fila, que é o respeito ao outro, poder falar um desculpa, um obrigado, tudo são valores, não é verdade? E é por isso que a gente tem que valorizar sim a nossa pátria, valorizar as matas, valorizar o nosso Brasil, porque é onde a gente vive, é onde é o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Parece super clichê isso que eu tô falando, mas se a gente não começar desde pequeno, né, como que será daqui para frente? Outra coisa que a gente vai trabalhar também é o vocabulário. Então, toda vez que você faz um plano de aula, é importante você trabalhar o vocabulário com eles também, se for o seu objetivo naquele momento. Estimular a criatividade, a imaginação através de atividades relacionadas ao tema. Desenvolver e estimular a expressão corporal, trabalhar cores, formas e quantidades. Aí você vai me perguntar se você precisa colocar isso aqui nesse seu plano de aula. Gente, só se você quiser colocar. Eu faço assim, este modelo. Mas tem gente que gosta de colocar isso aqui, por quê? Para entender qual o motivo de eu trabalhar essa semana com os meus alunos, né? Então, preciso ampliar o vocabulário. Então tem que trabalhar bem essa parte aqui. Eu preciso formar o conceito com ele de pátria. Então, eu vou trabalhar isso aqui. Eu tenho que desenvolver e estimular a coordenação. Porque às vezes você faz esse planejamento e chega lá na hora, você tem outras ideias que você pode fazer, que pode utilizar. E aí, você tendo essa ideia que você tem que ampliar esse vocabulário do seu aluno, você dá outras atividades que de repente você já fez anteriormente, que amplia o vocabulário, que já ampliou, né, o vocabulário, porque você já deu outras atividades e você junta tudo. Então, lembra, a gente vai fazer esse planejamento, mas ele é flexível, você pode utilizar, né, de várias formas, de repente não vai dar certo dessa forma, você já tem que mudar ali naquele momento e perceber isso a todo instante que você está passando as atividades. Inclusive, eu quero falar para vocês exatamente sobre isso, porque eu passei alguns códigos, né, para crianças pequenas, mas aqui, gente, não impede que você trabalhe com outras idades, crianças bem pequenas, porque as atividades que eu vou passar, sim, você pode trabalhar com crianças bem pequenas e também no Fundamental 1. Apenas você vai precisar modificar esses códigos da BNCC.
adaptando aí a cada faixa de idade que você está trabalhando. Se você não sabe como encontrar esses códigos alfanuméricos, eu também tenho um vídeo aqui no canal que vai te falar como encontrar esses códigos para a sua etapa de ensino. Vou deixar também o link aqui abaixo deste vídeo para depois que terminar aqui, você poder ir lá e descobrir para poder adaptar aí, de repente, primeiro, segundo, terceiro ano e assim por diante, né? Então, vamos lá. Gente, no dia número 1, lembra, esse ano nós temos apenas 3 dias. Então, na segunda-feira, nós vamos sentar com nossos alunos, independente da idade deles. Na educação infantil, a gente trabalha bastante com a roda de conversa, né? E nós vamos perguntar para eles sobre o país. Gente, eles não vão entender nada que você vai perguntar, mas país, porque o mundo deles ainda é só a escola e a família. Só que eles estão assistindo, por exemplo, televisão. Então, eles vão ver outros países, por exemplo, os Estados Unidos, né? O Japão, países diferentes do nosso. Então, você pode mostrar essa noção do que é o seu país falando de outros países. Aí você vai ver a conversa deles, eles não vão entender muitas vezes, ou até vão entender e vão querer participar. Tem aluno que já viajou para outros países. Sabe quando você pega o avião, vai e atravessa o oceano? Nessa hora, você pode também utilizar imagens com seus alunos. Por exemplo, aqui é o Brasil. Olha o que tem o Brasil. É o nosso país. Então, mostra para eles, né, o país. Você pode mostrar o Japão, por exemplo. Aqui é um outro país. Só que você tem que viajar de avião para muito, muito, muito longe. E aí você vai chegar nesse outro país. Então, você pode utilizar através de slides, então você usa o data show, né, com eles, ou imagens de revistas, aí conforme o que você tiver, né, disponível de recursos, né, recursos você tem, utiliza vários o que você tiver disponível. Então, você pode fazer o que você quiser aqui no Brasil, aqui no nosso país. Então, você pode simplesmente ir lá atacar fogo na nossa mata. Então, vai explicando, conversa com eles sobre isso, sobre o que acontece no nosso país, né? Você mudaria alguma coisa? O que você gostaria que tivesse aqui que não tem? Gente, cada professor sabe como fazer isso com seu aluno, sabe como trabalhar, né, essa linguagem com cada nível que tem ali. Porque às vezes eu estou falando isso aqui para crianças pequenas, mas existem duas classes que você não pode conversar da mesma forma, apesar de ser o mesmo assunto. Então, por exemplo, se eu tenho 2 prés, às vezes um pré ele é mais adiantado do que o outro, então eu posso ter outra linguagem com eles, e é claro que você vai adaptar. O importante é que eles percebam que eles moram numa sociedade, que eles têm a importância desse dentro do nosso país, de poder mudar algumas coisas. E aí você vai sentindo que você pode conversar com eles, até onde você pode chegar com eles. E aí você vai conversar com eles se eles lembram do que é um rei e uma rainha, daquela época, né, que a gente ainda era dependente de Portugal, tudo isso. Mas você não vai falar isso com eles. Pergunta para eles se eles sabem o que é o rei e uma rainha. E aí você vai explicar para eles o seguinte, fala, olha gente, vocês sabiam que antes a gente não era independente? Daí você vai falar, eles vão falar o que é independente. Aí tá aqui, ó. Levar os alunos a reconhecer o significado dessa palavra. Lembra? Ampliar o vocabulário. A gente era dependente de um outro país, lá de Portugal. Sabe o país Portugal? Então, nessa apresentação de slides que você fez aqui, você já pode mostrar o que era Portugal, né? Onde é Portugal, alguns costumes que eles podem ter visto sim na televisão, gente, porque tá super aí os recursos, né? Muitos vídeos, a televisão mostrando esses outros países. E fala para eles, vocês sabiam que a gente era dependente deles? Ah, professor, o que é isso? Você pode dar o exemplo da mamãe e do papai. Por exemplo, vocês sabem que a gente não pode vir sozinhos para a escola, não é verdade? O papai, a mamãe ou o vovô traz vocês para a escola, porque vocês ainda são dependentes do vovô, do papai e da mamãe. Vocês não conseguem, por exemplo, eles precisam para atravessar a rua com vocês, não é verdade? Ir ao shopping com vocês. Então, a gente precisa estar com eles. Então, para você ser independente, você tem que ser o quê? Pergunte para eles.
Aí alguns vão falar, outros não, mas você vai falar, olha, tem que ser adulto. Então eu preciso crescer, pelo menos virar, né, adolescente, grande, adulto, para eu poder sair na rua sozinho. Quando eu puder sair na rua sozinho, eu serei independente. Foi o que aconteceu no nosso país. A gente, quando o país nasceu, né, que ele foi descoberto, aí a gente ainda era dependente deles, só que quando ele foi passando o tempo, foi formando tudo que a gente tem hoje, né? Nossa sociedade, as casas, aí a gente se tornou independente. É como se a gente ficasse adulto, né? Você vai explicar isso para eles e aí vai ver como que isso vai rolar aí conversando. E depois de tudo isso, você vai conversar com eles sobre o hino nacional. Então, depois que nós viramos adultos, a gente se tornou independente, aí a gente teve algumas coisas. Vocês já ouviram o hino nacional? Aí eles, não, o que é o hino nacional? Você pode fazer aquele, sabe quando as pessoas colocam a mão no peito e tocam num jogo de futebol, por exemplo? Ou então, se for a sua escola já tiver, né? Porque às vezes eles cantam o hino nacional e nem sabe. Se estiver cantando, você vai explicar para eles o que é o hino nacional, né? Qual a importância desse hino. Bom, passando por isso, você vai deixar por aí, neste primeiro dia, certo? Só que daí, nesse primeiro dia, depois que você conversou com eles, falou tudo isso que eu falei, nós vamos fazer um painel do Brasil que nós queremos. Claro que para chegar aqui, gente, você vai precisar ter todo dar esse suporte, essas informações para os nossos alunos. Então, falar sobre educação, sobre transporte, solidariedade, como está aqui neste painel. Então, você vai trazer da sua casa revistas e jornais já recortados, ou se você achar que eles já têm autonomia para poder procurar nessas revistas imagens do país que nós queremos, aí você vai deixar com que eles façam isso. Se eles forem muito pequenos, por exemplo, eu dou aula para o maternal, eu já tenho que trazer alguma coisa meio que pronta, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse mural. O pré e primeiro ano para frente, dependendo da turma, já consegue. Então, você vai construir esse mural. Você pode colocar esse mural ou com cartolina, 2, 3 cartolinas, dependendo do tamanho da turma, ou faz de papel pardo bem grande, um mural único para eles fazerem. E no centro desse mural precisa ter a bandeira do Brasil. Aqui tá como amor, por quê? Porque é um país que a gente quer construir. Agora, é claro, você pode colocar normal aqui, ordem e progresso, tá? Vou parar o vídeo um pouquinho e vou perguntar para você se você tá afim de ganhar um dinheiro fora da sala de aula. Não sendo apenas professora, mas sim passando os seus conhecimentos para frente, ganhando dinheiro através das suas produções. Pois é, gente, na minha plataforma de estudo, eu mostro para vocês como ganhar um dinheiro, uma renda extra a partir da sua casa, para você não precisar ficar dependendo aí só da sua sala de aula e sim fazer coisas através do seu computador, do seu notebook na sua casa. Então, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo e vem comigo aprender a ganhar dinheiro como eu já faço. Gente, no dia 2, na terça-feira, nós vamos fazer o quê? Na caixa de som, lembra um dos nossos recursos, nós vamos fazer o hino, trazer o hino nacional para eles cantarem. Neste dia, a gente já iniciou, lembra lá, ontem nós iniciamos falando sobre o hino nacional, mas nós vamos precisar cantar e interpretar com eles. Você, professor, pergunta aqui, sabe interpretar o hino nacional? A gente precisa, gente, é uma obrigação do professor saber a letra do hino e saber interpretar. É difícil, parece que a gente, não precisa mais, não existe patriotismo, mas não é. Porque hoje nós estamos na educação infantil, amanhã a gente pode estar no 5º ano e ter que trabalhar isso com eles e às vezes a gente não saber. Aí você vai falar assim que, quando chegar lá no 5º ano eu aprendo. Não é bem assim, gente, a gente precisa ter sempre, né, tá estudando, tendo esse conhecimento aí do hino nacional. Então, antes de cantar o hino, você pode primeiro falar, né, com eles, já colocar o hino, perguntar se alguém entendeu alguma coisa, ninguém vai entender nada, né? Porque a gente às vezes também não entende. Mas você pode interpretar esse hino com eles. Então, você pode fazer ou antes ou depois, vai depender do que você
achar bacana aí. Então, nesse dia depois do hino, tá? Você vai pegar um papel pardo, que ele é de rolão, né? E colocar esse rolo no chão, na sala inteira, dependendo do número de alunos que você tiver. Estica ele de forma bem comprida e eles vão colocar ilustrações do que eles mais gostaram desse hino. Por isso que tem que ser bem trabalhado este hino. Então, vai falar várias palavras difíceis, por isso que se você, por exemplo, tiver no segundo, no terceiro ano e já quiser ampliar esse vocabulário, é bem legal, ampliação aí de vocabulário com os nossos alunos, e eles vão desenhar no chão, gente, estica o papel pardo, eles vão desenhar no chão o que eles mais gostaram do hino. Então, vai ser um trabalho coletivo sobre o hino nacional brasileiro, e você vai pendurar isso na parede onde você achar adequado, ou dentro ou fora da sala de aula. No terceiro dia, que é na quarta-feira deste ano que eu tô gravando o vídeo, nós vamos fazer bandeirinhas usando forminhas de brigadeiro. Gente, olha que coisa mais legal. Você pode construir essa bandeira, uma só bem grandona para a sala inteira, ou você pode formar grupos e cada grupo fazer a sua própria bandeira. Claro que antes, se as crianças forem muito pequenininhas, você pode fazer esta bandeira e aí você pintar, por exemplo, com giz de cera, né, as cores que você quer. Por exemplo, aqui, ó, já pintar com giz de cera verde, aqui com amarelo, né, aqui com azul e branco, e eles só vão colando as forminhas. Se eles já forem maiores, independentes, você apenas faça, né, a bandeira e deixa com que eles façam sozinhos essa bandeira. Então, o que você vai fazer, gente? No terceiro dia, você vai expor tudo isso da escola como forma de projeto. Então, ó, você vai expor lá, ó, o país que eu quero, né, o hino nacional, e vai expor esta bandeira. Gente, aqui do lado eu vou deixar os 2 vídeos que eu comentei com vocês, tá? Para vocês já clicarem, que é do ano passado, sobre a independência do Brasil, e também sobre como você encontrar os códigos alfanuméricos da BNCC. Um grande beijo, tchau, tchau!